Como estudar biologia para o Enem em 2025? Então, como é que você pode estudar biologia da melhor forma? Ah, professor, é uma matéria muito grande, é uma matéria que tem muitos conteúdos, tem muitas frentes. Eu vou para o cursinho, eu tenho três professores de biologia, frente um, frente 2, frente 3. Eu estou vendo três assuntos diferentes ao mesmo tempo, com esses três professores. Eu tenho várias matérias divididas lá no meu caderno de folhas sobre biologia. Não sei por onde começar, não sei qual é a melhor forma de. Meu Deus, calma, né? Segura essa emoção aí e vem comigo que eu vou te dar aqui uma estratégia muito boa para você conseguir estudar biologia não só para o Enem, mas para a sua vida, porque você, futuro doutor, futuro doutora, aí você que vai fazer algum curso da área de saúde, você vai ter que estudar muita biologia na sua vida, hein? Então você precisa saber qual a melhor forma de aprender conceitos biológicos, tá? Então, vem comigo aqui para eu te mostrar isso de uma forma mais prática, certo? Então, como estudar biologia para o Enem? Primeiro de tudo, você precisa quebrar o famoso paradigma de que eu tenho uma matéria com muito conteúdo, professor. Eu tenho uma matéria extremamente conteudista. Então, nesse sentido, o que é que eu vou fazer? Aula, 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 ler apostila, apostila, apostila. Não, você não vai fazer isso, tá? Então, como é que eu consigo, professor, estudar para biologia no Enem da melhor forma? Você vai aliar os principais processos de aprendizado para você fazer da forma certa com os conteúdos que você tem que aprender, certo? Então, professor, fazer resumo errado, assistir vídeo aula errado, ler apostila, ler apostila é fogo, né? Ler apostila é errado? Não. Só se você fizer uma dessas coisas ou usar todas elas de uma forma que não é estratégica. Aí se torna errado. Mas se você sabe exatamente como fazer, não tem problema. Então vamos lá. Ó. Começando com o que todo mundo ama assistir, né? Que é aula de biologia. Maratonar aulas de biologia igual Netflix. Quando o foco é assistir aulas, isso precisa acontecer. Então olha só, assistir aulas curtas. Beleza? Então, aulas curtas. Como assim, professor, aulas curtas? Ah, de 10, 15 minutos no máximo. Professor, uma aula de biologia de 10, 15 minutos, como assim? Pois é, meus amigos e amigas, tem aulas fragmentadas para construir o conteúdo paulatinamente, devagar. Por quê? Se eu te jogo uma carrada de conteúdos numa aula de 3 horas, o que eu falei para você na primeira hora você já esqueceu, tá? Então não adianta. Se eu tenho um bom tempo e quando eu estou estudando online, isso se torna muito mais fácil, eu consigo fragmentar esse conteúdo e dizer assim, ah, vou estudar aqui as células. Beleza. Vamos ter uma aula aqui só para conversar sobre as organelas, 15 minutinhos. Depois uma aulinha para falar só sobre a membrana plasmática, mais 15 minutinhos. Depois uma aulinha aqui só para falar sobre os tipos de transporte da membrana, mais 15 minutinhos. E aí você vai percebendo que as coisas vão se encaixando. Então, assistir aulas curtas, tá certo? Que te permitam construir o conteúdo vai ser fundamental no seu processo de aprendizagem. Por quê? Vai ficar bem delimitado os códigos que você está recebendo. Então, lembra que o processo de aprendizagem ele depende de 3 etapas. Codificação, que é receber os códigos. Os professores me entregam vários códigos, peças de quebra-cabeça, para que eu possa saber como montar. Então, as aulas me fornecem essas peças, tá? O segundo passo seria a consolidação, entender como é que eu encaixo cada uma dessas peças. E o último deles seria a ativação. O último passo do aprendizado é pegar esse conteúdo que eu consolidei, que eu aprendi como montar, que eu mostrei para o meu cérebro que é importante, como ficar buscando esse conteúdo na minha mente, tá? Então esse é o processo de ativação. Se eu não faço esses 3 processos bem estrategicamente realizados e bem feitos, não vou conseguir aprender biologia, porque biologia de fato é uma matéria grande, tem muito conteúdo, e se você não construir da forma correta, você vai esquecer, vai ficar com dúvida, vai ficar com lacunas aqui e ali, e buscando em aula de 3 horas, você não vai saber nem aonde procurar. Imagine o seguinte, você está assistindo sobre biologia celular, viu essa parte de organelas, viu membrana, viu tipos de transporte, aí você foi resolver questões e errou sobre componentes da membrana. Você acertou transporte, você acertou organelas, mas quando caiu sobre membrana especificamente, você errou. Você vai assistir uma aula de 3 horas sobre biologia celular? Não. Você volta naquela aulinha de 15 minutos, assiste a aula de novo só sobre membrana, para lapidar o erro que você teve. E aí você passa um cimento ali naquela parte, naquela lacuna do muro do seu aprendizado.
É assim que a gente constrói a aprendizagem. Então, professor, mas aonde eu estou estudando só tem aula de 3 horas, só tem 2 horas de aula no mínimo de biologia, então você está estudando do jeito errado. Aí o que você faz? Clica no link aqui embaixo que você vai ter 15 dias de acesso para aprender desse jeito que eu estou lhe falando. Aqui na M Academy a gente tem aulas fragmentadas justamente para isso, para construir o conteúdo devagarzinho com o aluno para que ele consiga aprender e ele consiga consolidar. Então o segundo passo, além de assistir aulas curtas, seria o quê? Resolver uma lista de questões, certo? Resolver questões do assunto visto no mesmo dia. Por que no mesmo dia, prof? Porque se você deixar para o dia posterior, você já esqueceu. Durante o sono, o cérebro meio que vai passar por um processo de reset. Então, coisas que não foram demonstradas que eram importantes, o teu cérebro vai apagar. E aquilo que era para ser reforçado como importante, ele vai armazenar na tua memória de longo prazo. Isso acontece durante o sono. Então, se você assistiu uma aula naquele dia e você resolveu questões sobre aquilo, você mostrou para o seu cérebro, olha, isso aqui é importante. Eu vou usar isso aqui em alguns outros momentos, então guarda. Na hora que você dorme, ele armazena no teu córtex. Se você não resolveu questões, ele vai dizer, oxe, essa informação aqui a gente recebeu, esses códigos e tal, mas não teve aplicação, não sei aonde colocar, não sei onde usar, pode apagar. Já era. Então você começa a meio que burlar o seu processo de aprendizagem. Se você a sabotar, na verdade, desculpa a palavra, você começa a sabotar seu processo de aprendizagem porque você começa a jogar fora informações importantes que era para você estar armazenando. Simplesmente porque você não fez um processo de consolidação aqui, ó, consolidação bem feito, tá certo? Essa etapa daqui, ó, é a codificação, né? Receber os códigos. A segunda é consolidar esses códigos. Vamos lá para a terceira dica que eu posso te dar. Eu amo resumos, tá, gente? Eu não sou aqui um adepto de uma religião contra resumos, de forma alguma. Por quê? O que eu sou contra é aluno que só fica fazendo resumo e copiando o quadro lindo do professor, mas não sabe bulhufas do que ele está copiando ali. Chega numa aula sobre aquele assunto, você pergunta, ele erra, porque ele só está copiando. Então é uma xerox. Melhor tirar uma foto do quadro, imprimir essa foto e colar no caderno. Simples assim, tá? Fui duro, mas é pro seu bem, tá certo? Então o que é que você vai fazer com relação a isso? Posso fazer resumo? Pode. Qual é o jeito certo de fazer resumo, tá? Você vai pegar a informação que você recebeu, que você prestou atenção à lei do professor, que você ouviu, e você vai criar o seu próprio resumo ou seu mapa mental, certo? Sozinho. Então, professor, quer dizer que eu não posso mais anotar nas aulas? Exatamente. Você pode anotar, mas o que é que você vai anotar? Um insight ali que o professor te deu, uma dica que ele disse, ó, presta atenção nisso aqui. Você anotou lá o que ele falou. Por quê? Porque vai tornar muito mais rápido o seu estudo. Aí você quer fazer um resumo? Chega no final do dia, ou então chega no final da aula e fala assim, pô, agora eu vou botar tudo que o professor colocou ali no quadro da forma como eu entendi. Pô, ele falou primeiro sobre a célula, ele disse que a célula tem vários compartimentos, esses compartimentos têm funções específicas, né? Então vai puxando esses compartimentos, funções, e aí função disso é essa organela que faz, função... Então você faz algo ativo. Você está criando um resumo seu. Por quê? O que eu gosto muito de dizer para os meus alunos é que eu estou copiando o quadro para eles, porque aquilo ali é como está organizado na minha cabeça para que eu possa passar os códigos de forma mais didática, gritando ou destacando aquilo que é mais importante. Mas depois dali eles precisam colocar no caderno deles e na mente deles a forma como ficou organizado na cabeça deles. Então é um processo ativo, tá certo? De estudo. Então ama resumo de lettering, de circular as coisas com marca-texto, de ficar bem bonitão lá no caderno? Pode fazer, mas faz o seu resumo com base no que você aprendeu. Aí isso se torna um processo também de consolidação. É como se você estivesse mostrando para o seu cérebro que aquilo que você acabou de receber na aula é importante para você criar todo esse mapa mental, tá? Então, assistir aulas, resolver questões ou criar resumos a partir do que aprendeu. Professor, onde é que entram as apostilas? As apostilas entram na parte de codificação também, certo? Então você pode, junto com essas aulas curtas, ler pedaços de capítulos, certo? Então lê ali pedaços
da apostila. Porque também você não vai gastar 2 horas lendo 30 páginas sobre biologia celular. Você vai, estudou uma aulinha ali sobre organelas, lê a parte do capítulo de organelas, faz um resumo. Acabou. Você conseguiu as 2 partes aí, né, de codificação e consolidação. E a terceira e última etapa que você pode ter aí de estratégia para construir um bom aprendizado para o Enem é simulados, tá certo? Simulados na rotina. Por quê? Porque você precisa treinar o modelo de questões do Enem. Então o Enem é uma prova de maratona e só vai bem numa maratona quem vem treinando para ela, certo? Então você precisa ter uma rotina de simulados de biologia para você ir se habituando ao formato da prova, ao tempo da prova, aos tipos de questão da prova e ainda mais. O simulado entra como a última etapa aqui do processo de aprendizagem, que é a parte de ativação, certo? Então ele vai te permitir pegar esses códigos que você consolidou e mostrar para o teu cérebro qual é o caminho que ele tem que fazer para ativar aquele conteúdo de novo. Buscar aquela informação para você aplicar ele na sua prova. Então essa ativação constante, rotineira, ela é muito importante para o seu processo de aprendizagem, tá? E principalmente o fator de ineditismo. Tá fazendo simulados, vai trazendo questões novas que você nunca viu, enunciados novos, contextualizações novas, então vai aumentando o teu repertório. E quem se dá bem na prova de biologia no Enem é quem tem bastante repertório. Tranquilo? Então seria aqui algumas formas estratégicas de como estudar a biologia da melhor forma, certo? E aí eu posso te deixar ainda algumas outras informações para te ajudar também nesse processo. Além de aulas curtas, ler pedaços da apostila, além de resolver questões simulados na rotina, você também pode entender o cronograma de biologia de uma forma que nós chamamos de um cronograma, olha só, encadeamento dos assuntos, certo? Junto com um trabalho de métricas. Como assim, professor? Isso aqui não é obrigação sua fazer, mas tem gente que faz por você, como por exemplo aqui na mentoria, tá? Então, olha só, o encadeamento dos assuntos é construir o seu cronograma com base numa sequência que vai te permitir ir somando esse conteúdo ao outro. Então você vai vendo as coisas da biologia se conectando. Muitas coisas difíceis na biologia é porque a gente não conecta os assuntos. Por exemplo, você cai de paraquedas em botânica no meio do nada. Pô, botânica, tá. Mas o que é que isso aqui tem a ver? Tem a ver com o quê? Com ecologia, com sucessão ecológica. Então você começa a conectar os assuntos. Você cai lá de paraquedas numa microbiologia da vida. Não, mas microbiologia é importante para parasito. Então vamos botar aqui antes, depois você vê parasito e tal, não sei o quê. Então você começa a construir um conhecimento sólido que tem raízes esparçadas, eles têm conexões, tá? Então isso daí é muito importante na sequência de conteúdos. Para não ser um cronograma só por ser um cronograma. É bater dias e horários ali só para você chegar no final e dizer li tudo sobre biologia. Não. É conectar as coisas para elas fazerem sentido. Então, por exemplo, aqui na M Academy você tem uma sequência de conteúdos lógica e não somente lógica, mas como ela também está alicerçada no trabalho de métricas. Não faz sentido eu pegar nessa sequência lógica de conteúdos e deixar um conteúdo que cai muito para o final do ano. Você vai ver bem pertinho do Enem, vai ter nem tempo de trabalhar ele direito. Então, por exemplo, o nosso módulo de ecologia é o primeiro. O módulo de ecologia aqui na mentoria é o primeiro. Depois já vem evolução, que é outro conteúdo base para a biologia. Depois de ecologia com a evolução, você já entra em outros conteúdos que estão diretamente relacionados a essa construção evolutiva. Você vai entendendo do básico para o avançado como é que os organismos se adaptam e assim por diante. Então veja como faz sentido. E a gente posiciona, né, elementos que caem mais logo no começo do ano. Então, encadear os assuntos de forma lógica, tá? Para você que está estudando sozinho, ou para você que já está no final do ano, ou que está no começo do ano, vai fazer muito mais sentido. E trabalhar em cima de métricas vai evitar você tanto perder tempo se você já está aí na metade, no final do ano, precisa correr com esses assuntos, estuda o que mais cai. Mas se você está no começo, também vai te colocar na trilha certa de tipo, tá tendo tempo suficiente para trabalhar o que cai mais e deixando que cai menos mais para o final, nesse encadeamento lógico e baseado nas métricas, tranquilo? Então eu espero que essas 5 dicas aqui tenham te ajudado bastante para você saber como estudar biologia da melhor forma. Então agora você sabe exatamente o passo a passo para conseguir entender biologia de uma vez por todas.
Não vem com essa conversinha de que é uma matéria gigantesca, que tem muitas frentes, não tem nada disso. Aqui a gente consegue ver até agosto os nossos alunos já terminaram o cronograma de biologia com os módulos encadeados, trabalhados de métricas, com listas de questões e simulados. Veja só, se você quer aprender dessa forma, clica aqui embaixo e garanta esses 15 dias grátis de acesso só para você ter um gostinho aí do que é o ouro da biologia, beleza? E eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!